Olá, na aula anterior você viu a função corresp. Agora nós vamos ver a função índice. A função índice ela é muito poderosa porque ela permite também buscar informações de uma outra faixa de células para complementar os dados da sua planilha, como faz a função procv que nós já vimos anteriormente também no módulo intermediário. Só que a grande vantagem da função índice é que ela pode ser atribuída à função corresp e as duas se tornam mais poderosas do que a função procv. E é o que você vai aprender nessa aula. Observe, na verdade você vai aprender a função índice e depois nós vamos fazer exercícios com as duas juntas. Aqui eu vou digitar uma sigla, então por exemplo, vou colocar aqui ms e gostaria de colocar o estado. Para fazer isso, eu vou precisar de um auxílio da minha função corresp. Então eu vou colocar aqui, de novo, eu vou copiar aqui embaixo e vou escrever linha onde está a informação. Você vai ver que a função índice, ela precisa, olha só, igual índice, lembrando que índice é acentuado, se você não colocar o acento ele não vai encontrar. Referência é a minha matriz completa. Então nós vamos selecionar todos os dados, inclusive sigla e estado. Um detalhe importante da função índice é que você também pode fazer ou não a seleção do título. Mas, se você utilizar aqui o título na sua comparação, e quando for utilizar com a função corresp em conjunto, então o ideal é que você faça não escolha o título, justamente para evitar que haja um desencontro de informações entre as matrizes de células. O segundo argumento da função índice é a linha, ela é opcional, mas em todo caso eu preciso descobrir a informação. Eu vou colocar então aqui a linha. Mas espera aí, ms é a sigla, em que linha que está? Perceba que algumas funções do Excel vão pedir para você um número de uma linha e o número de uma coluna. Como eu não sei exatamente o número da linha, então o que eu vou fazer? Eu vou precisar do auxílio daquela função corresp e cuja fórmula nós vamos colocar aqui nessa célula. Como ela não tem ainda, está em branco, vamos deixar assim, ponto e vírgula, e a coluna. Se eu quero trazer o estado, observe que a minha seleção tem duas colunas. O estado está na coluna 2, então aqui eu vou colocar o número 2 porque eu quero trazer esse estado. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Observe que tem aqui um erro de referência. Por quê? Porque ele não foi encontrada a informação. Para encontrar a informação, nós vamos usar a função corresp. Então eu quero localizar a sigla ms, ponto e vírgula, dentro apenas dessa coluna de siglas. Ponto e vírgula 0 para a busca exata, vou dar um Enter e você vai ver agora que a função índice ela está buscando corretamente a informação. Eu consegui descobrir que a sigla MS ela é do Mato Grosso do Sul. Vou copiar essas duas fórmulas. Se nós trocarmos a sigla, então, por exemplo, se eu colocar aqui AL e der um Enter, você vai ver que ele vai retornar Alagoas. Se colocarmos uma sigla desconhecida, o erro que uma função índice retorna é o mesmo n/d que nós vimos anteriormente na função, como erro da função procv, quando ele não encontra informação. E você poderia utilizar as funções de tratamento de erro que nós já vimos para deixar essa informação, trocar essa informação e passar para o usuário que não há dados disponíveis. Uma outra vantagem que você tem desse tipo de uso de função é que podemos utilizar as células nomeadas para fazer esse recurso. Veja só, eu vou pintar isso aqui de outra cor, apenas para dizer que nós usamos uma outra metodologia, um pouquinho mais escuro, não é? Vou selecionar aqui e aqui, e vou pintar de um azul um pouquinho mais escuro. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer? De novo eu vou colocar uma sigla, então eu vou colocar aqui a sigla AM, Amazonas, e o estado nós vamos buscar com a função corresp. Só que ao invés de fazer a busca direta, nós vamos selecionar aqui os nossos dados, olha só, com a função índice. Nós vamos selecionar toda a nossa matriz de dados, tanto as siglas quanto o estado, e nós vamos dar um nome para eles. Vamos chamar de dados, intervalos nomeados, vamos chamar de índice completo. Vou concluir. E como a função índice também precisa de um segundo argumento, né? A função corresp precisa das siglas, então eu vou selecionar essas siglas aqui e vou dar um nome para elas também. Veja só, adicionar intervalo, índice, siglas. Então nós temos duas. Nós temos o índice siglas e temos também, cadê aqui? Aqui. Índice siglas e índice completo. Digitei a sigla, agora eu quero buscar a informação. Agora eu não preciso me preocupar com os dados, basta escrever a informação. Primeiro vamos para o corresp, igual, corresp, abro parênteses, quero procurar
a sigla AM, que está aqui nessa célula, ponto e vírgula. Na minha matriz completa, que se chama índice siglas. Opa, é isso mesmo, índice siglas. Ponto e vírgula, eu quero a busca exata, parâmetro 0. Pressionando Enter, o resultado então será 3. Amazonas, a partir da minha seleção de dados, está na linha 3. E para buscar o estado, nós vamos utilizar a função corresp. A função corresp, a função índice, na verdade, ela precisa, como primeiro argumento, a referência das células. A referência é uma faixa nomeada chamada índice completo. Ou seja, nós temos toda a nossa matriz para ela procurar. A função corresp me diz a linha e a função índice me traz a informação de acordo com a coluna que eu precisar. A linha então foi dada aqui pela célula E23, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, E27. E, por último, eu quero trazer os dados da coluna 2. O número de linha, então, está dando pela função corresp. Quando eu pressiono na tecla Enter, o resultado é Amazonas. Se digitarmos aqui RJ, Rio de Janeiro, você vai ver que ele vai fazer a pesquisa corretamente. Percebam, então, que a função índice ela tem a mesma funcionalidade do PROC-V, a única diferença é que ela precisa de uma faixa de células maior, né, que é o primeiro índice, e ela precisa do auxílio de uma outra função para descobrir o número da linha. A função índice, então, nós já vimos, e a função corresp também. Deixa eu pintar isso aqui de uma outra cor. Na próxima aula, vamos ver a função índice e corresp juntos. E aí você vai ver como elas são importantes para a substituição do PROC-V e evitar aí a limitação dessa função. Um abraço, até a nossa próxima aula.